tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema, né? O que é a liberdade? Para você, para mim, enfim. E nós realmente temos, vamos dizer, a nossa vida nas nossas mãos. Nós temos possibilidade das escolhas e através dessas escolhas nós construímos, né, a nossa jornada, né, na nossa vida, seja na nossa vida familiar, pessoal, profissional, a vida afetiva, enfim. É muito importante porque o que eu entendo por liberdade, né? O que você entende por liberdade? Se nós realmente meditarmos, né, qual é o propósito da nossa vida? Porque cada um, né, busca realizar um sonho, realizar aquilo que entende que é o mais importante, né, para ele, seja na vida, né, qualquer setor da sua vida. Mas eu acho que, basicamente, todos nós queremos sermos felizes, estarmos bem, saudáveis, termos uma vida onde nós podemos realmente sentir, né, que somos amados, que amamos, que podemos ir e vir, né? Porque a gente vê muito sofrimento, né? Por aí, em determinados lugares onde as pessoas elas são desprovidas de realmente exercitarem, né, aquilo que dentro dela, para elas são mais importantes, né? Temos vários lugares aí no mundo, né, onde as liberdades elas são cerceadas, né? E realmente a gente percebe que existe, né, um sofrimento muito grande, né? Pessoas que nem sabem o que quer dizer liberdade. As pessoas nem entendem que elas têm direito a uma liberdade. Quando a gente medita e tem uma prática da meditação, onde a gente faz uma oferenda para que todas as pessoas, todos os seres possam se libertar da ignorância. Porque a ignorância, né, é um fator que impede a pessoa de buscar aquilo que ela realmente, que dentro dela, da alma dela, do ser dela, aspira, né? E muitas das vezes as pessoas são desprovidas, né, do conhecimento. E muitas vezes nem porque elas não querem isso, porque elas são realmente desprovidas, né? Então hoje que a gente está vivendo uma situação muito difícil, onde nós, né, fomos privados em termos, né, de ir e vir, né? Estamos vivendo nessa quarentena e por conta dessa pandemia, é um momento da gente refletir, né? Quando eu estou em casa e que eu não posso me mover, e não posso andar, e nem posso exercer a minha atividade, que eu fico mais, né, vamos dizer, restrita a um determinado espaço e também contatos sociais, muitas das pessoas começam a ter que questionar, né, se questionar muito, né? E é muito bom que isso aconteça, né? Para que a gente possa realmente dar uma parada, um stop, né? E nos observar, e observar os outros, observar o mundo. Mas adentrando na questão mais da convivência, né? E da importância de nós estarmos realmente meditando nessa questão da liberdade, é realmente a gente começar a pensar o porquê que nós estamos vivendo no nosso mundo essa questão da necessidade de nós nos isolarmos socialmente. Eu acho que é importante a gente fazer essa pergunta porque isso, para mim, é um movimento temporário, né, que faz com que nós possamos realmente dar um stop, né, mas que isso vai voltar, porque
O que a gente espera é que a gente possa realmente, né, estar voltando às nossas atividades, sejam elas nossas atividades profissionais, as nossas atividades sociais, dentro de um contexto, né, de maior consciência. Porque é importante que a gente perceba isso. O tanto que é importante nós termos cuidado um com o outro. Porque eu acho que no isolamento, talvez a mensagem maior é essa. É eu ter o cuidado com o outro, eu me preocupar com o outro, eu querer o bem para o outro. Para mim, sim, lógico, né? Eu preciso estar bem, mas eu tenho cuidado com o outro. Então não cabe aqui, muitas das vezes, muitas brigas, conflitos, e umas pessoas se atacarem umas às outras em nome de sei lá o que for, de religião, de política, de ideologia, porque nós precisamos estar nesse momento unidos. A união é importante no sentido da gente atravessar essas dificuldades. E nós somos diferentes um do outro. Nós não podemos e nem vamos ser iguais uns aos outros, né? Um é baixo, outro é gordo, o outro é loiro, outro é negro, o outro é afro, o outro tem uma cultura, né, diferente da minha, né, lá da África, lá da Índia. E isso é lindo, essa diversidade, isso não pode acabar. Porque é nessa diversidade que nós aprendemos a conviver com a diferença, aprendemos a ter tolerância, a paciência, a humildade, procurar trabalhar a humildade no sentido de entender que eu não sou melhor do que o outro porque eu sou diferente e que a minha verdade é a verdade, de que as pessoas têm que aceitar a minha verdade, né? O meu conceito de liberdade é o conceito de liberdade ideal. O meu conceito de uma visão política-econômica é ideal em detrimento do outro, né? Então, essas reflexões é importante a gente fazer. Sabe por quê? Para que a gente possa avançar a nível do entendimento, do conhecimento e da consciência, que vai além do mental, que está ligado mais a uma essência, a um ser essencial. Nós precisamos entender que nós precisamos nos autogovernar. Esse é o primeiro passo para um processo de avanço, no sentido de entender que se eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para o outro. Esse é o melhor movimento social, econômico e político. Quando nós começarmos a entender que nós precisamos nos organizar, né, uns aos outros, dentro do seu entendimento, dentro da sua cultura, dentro do seu processo de aprendizado, começar a se auxiliar um ao outro para que haja, né, aí uma contribuição, uma cooperação para que a gente possa lidar com as situações de uma forma onde os diferentes se encontrem em determinados tipos de situações para avançar. Porque imposições, sabe, não são a melhor ferramenta. O que nós precisamos é entender que nós temos condições de seres inteligentes, de cooperarmos, de encontrarmos algo em comum, né? E a possibilidade da cooperação é muito mais interessante que a competição, né, do que a imposição. Então, eu penso que nesse momento é importante que a gente comece a mudar um pouco o paradigma, né? De entender que o momento é que eu possa realmente adquirir uma consciência, né? De que eu preciso me interiorizar, talvez fazer algumas mudanças, né? Para que eu possa enxergar, ou que eu possa ver de uma forma mais ampla, né? Abrir a minha visão, né, para que eu possa enxergar o que o outro está enxergando. De eu ir até o outro, eu criar uma ponte, criar uma colaboração. Se nós pensarmos que isso é difícil, porque eu tenho uma ideia e acredito que aquilo é o ideal, que vamos dizer, que é o verdadeiro e que é a verdadeira
condições para que a gente possa melhorar, eu estou ultrapassando o limite que me é dado como liberdade. Porque o outro tem a mesma liberdade que eu tenho. Então, as ideias, elas podem vir, elas podem aflorar, tá? É importante todo esse arcabouço de ideias, né, de discussões, mas nós, assim, que é importante que nós possamos, talvez, fazer essa reflexão de que, será que não seria realmente mais adequado nós entrarmos no processo de cooperação? Né? Porque o comando, ele precisa vir interno de cada um. Nós precisamos evoluir pessoalmente, internamente, para que nós possamos encontrar, né, um caminho que possa ser bom para todo mundo, ou que pelo menos, né, a maioria possa estar interagindo, né, e levando as situações de uma forma mais cooperativa. Então, assim, isso não quer dizer que o que eu estou dizendo é certo ou errado, apenas é um processo de meditação, né, de reflexão, para a gente poder realmente entrar dentro desse contexto de que nós estamos vivendo, nessa crise, porque a crise também ela traz um processo de mudança, ela traz uma necessidade de nós podermos refletirmos os dois lados, né? Que é o lado que a gente está vivendo, que é o lado também de muita conflito, de muitos embates, mas também nós temos o outro lado em contraponto, da cooperação, do entendimento, de aceitação, né? De buscarmos também essa conexão mais espiritual, não no sentido, vamos dizer, só religioso, mas no sentido do ser mesmo. Estarmos dispostos a entrarmos numa outra visão, numa outra forma de pensamento que não esse, né? De agressões ou de conflitos que nos levam a divisão, né? E há uma tendência a determinadas imposições, né? Então é importante que a gente faça essa pergunta. Nós podemos exercer esse processo de cooperação no momento de crise, né? Aceitando isso, que somos diferentes e nós raramente vamos ser iguais, porque nós trouxemos essas diferenças justamente para enriquecer o nosso processo de aprendizado. Mas que nós podemos realmente, através das diferenças, aprendermos uns com os outros e criarmos uma grande mandala de cores e sabores diferentes. E isso pode ser harmônico, pode ser belo e pode irradiar, né? Uma energia maravilhosa, né? Que pode realmente colaborar no sentido de nós avançarmos na nossa consciência. Então, essa foi assim uma reflexão e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos todos aqui fazendo essa reflexão. Gratidão!